Olá pessoal, você que está acompanhando minha história, hoje eu vou trazer para vocês aqui a minha experiência no Suriname. Suriname, um país aqui da América do Sul, que fica entre a Guiana Francesa e a Guiana. Suriname se libertou da Holanda em 1974 e o Brasil possui uma embaixada no Suriname e nessa embaixada fica uma adjutância militar, na qual eu trabalhei por 2 anos. Vou contar para vocês alguns casos e se o vídeo ficar por acaso muito grande, eu vou dividi-lo em 2 partes, mas vou tentar resumir para ver se consigo fazer um só, tá certo? Para nós cumprirmos missão no exterior, nós passamos por uma peneira. Concorre a essa vaga do Suriname para ser auxiliar de ajuda militar, que foi a função que eu desempenhei lá, em torno de 5.000 candidatos, de Exército, Marinha e Aeronáutica, porque a adjutância militar do Suriname representa essas 3 forças. E eu tive a honra de ser nomeado para cumprir essa missão no Suriname. Foi até bem marcante, porque o dia que eu soube da notícia que seria mandado para o Suriname, um sargento da A1, que fica em Brasília, eu estava nessa época na CSM de Sorocaba, ele me ligou, era 11 de setembro, no dia do 11 de setembro de 2001, no dia do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Foi muito interessante porque eu estava conversando com ele, não estava vendo a televisão, mas ele estava vendo a televisão lá na A1, e aí ele falou, pera um pouquinho que está acontecendo alguma coisa aqui muito grave. Eu falei, nossa, o que será que estava acontecendo? Era o exato momento em que os aviões foram atirados contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então isso aí ficou marcado para mim o momento do ataque às Torres Gêmeas, exatamente o local onde eu estava. Bom, isso é uma curiosidade. Quando nós soubemos, eu e a minha esposa, que fui indicado para o Suriname, nós olhamos assim no mapa e falamos, oba, tem praia. Primeiro engano, as praias são encostas que desembocam em rio, não tem a praia como a gente conhece aqui, são encostas. Então essa aí foi um pequeno engano. E aí começamos a pesquisar sobre o Suriname, olhar vídeos sobre o Suriname, para ver o que nós iríamos encontrar lá. Mas antes de nós sermos mandados para o Suriname, todo militar nomeado para essas missões, ele passa por um estágio. Esse estágio é feito no CEP, no Rio de Janeiro, uma melhoria na proficiência linguística. Para o Suriname, a gente tem que falar inglês para poder ser levado a essa missão. E depois em Brasília, para você saber como se portar numa embaixada do Brasil, representando o Exército Brasileiro e o Brasil. A missão é extremamente interessante, culturalmente espetacular. E aí nós começamos. Eu fiz algumas anotações para que eu possa lembrar de não esquecer de tudo, né? Não esquecer o que seria interessante falar. A missão foi 2 anos, né? Foi 2 anos a missão. De junho de 2002 a junho de 2004. A decisão de aceitar ou não a missão no exterior. Quando recebemos a informação, foi dito, olha, você pode, se você não quiser ir para o Suriname, você passa a vez e talvez numa próxima vez você será chamado. Aí a gente liga para lá, liga para cá para ter informações. Aí eu e a minha esposa Beth, eu trabalhava na CSM, ela dava aula em Sorocaba e nós dávamos aula junto em Itu. Eu coordenava o curso supletivo e ela dava aula para nós no supletivo lá em Itu. E aí nós botamos no papel os cálculos e fizemos assim, olha, nós vamos conseguir em 2 anos no Suriname, o que nós dois trabalhando junto aqui, vamos levar 8. Ela falou, então vamos fechar as coisas e vamos embora.
e aí nós aceitamos a missão no Suriname. O processo de transferência é diferente da transferência no âmbito aqui do Brasil. Os nossos móveis, eles são desmontados e mandados por container, que vai para a Europa e depois vem para a América do Sul, porque eles acompanham o fluxo dos navios. Então, de 1 a 2 meses para você receber os móveis. Então, nós embarcamos nossos móveis e mandamos para o Suriname e fomos. Aí a viagem para o Suriname é de São Paulo a Belém, Belém-Suriname. Não tem voo direto São Paulo-Suriname, então tem que passar necessariamente por Belém. A companhia era Suriname Airways. E aí a Suriname Airways a gente dava em torno de 2 horas e 45 minutos, mais ou menos esse tempo a viagem. Tem alguns lances interessantes de algumas viagens que fizemos, porque o avião que voa de Belém para o Suriname são aqueles aviões menores, e de vez em quando eles pegam os tempos não muito bons e eles chacoalham muito, jogam muito, é o estilo Bandeirantes, né? Balança, balança, e tem várias histórias interessantes das nossas viagens, até de passar mal, eu querendo que a minha esposa passou mal, falei, poxa, vou pedir para o piloto voltar, né? Mas tudo foi contornado, sem problema nenhum, e nós conseguimos chegar no Suriname tranquilo. Na ida, na primeira vez que fomos de São Paulo para o Suriname, nós estávamos levando o nosso cachorro. Nós tínhamos um cachorrinho Rex pequeno e colocamos. Só que nós, quando chegamos lá, marinheiro de primeira viagem, tinha que ter algumas documentações para embarcar o cachorro. Aí foi uma correria incrível, corre para lá, passa pelo veterinário, passa por autorização. Sei que nós entramos assim no momento que o avião já estava para partir. Isso porque a gente organiza, faz tudo direitinho, pergunta. O cachorro estava vacinado, tinha todas as coisas, mas tinha que ter uma autorização antes do embarque. E essa aí nós comemos bola. E depois eu vou contar uma outra que foi também interessante. Quando minha esposa viajou para cá, para o Brasil, com a minha filha, que nós já estávamos lá, ela veio em visita para cá, e o que aconteceu? Esbarrou naquela situação. A menor de idade não pode viajar sem autorização dos 2 pais. Ela estava no Suriname, veio para o Brasil e depois, para voltar para o Suriname, precisava da minha autorização. Uma outra correria que eu tive que fazer um documento, mandar por fax, assinando. Eu estava lá no Suriname, mas é a legislação. Naquela época eu não era formado em Direito, nem sabia disso. E é muito interessante, né, que as pessoas saibam que toda vez que vai viajar com menores de idade, precisa da autorização do pai e da mãe, quando vai viajar com apenas um deles. Isso foi um outro pequeno aperto. Mas fora disso, a nossa vida no Suriname foi muito boa. Nós moramos numa excelente casa, pagávamos aluguel. Na época era $520 o aluguel, mas a casa também era muito boa, porque lá tem 2 tipos de casa, né, no Suriname. Primeiro que as casas, a maioria é de madeira. Normalmente a parte de baixo em alvenaria, a parte de cima totalmente em madeira. Temos edifícios, 4 andares totalmente em madeira. Então eles usam muito a madeira nas construções. E essa casa era bem grande, tinha uma quadra de vôlei de areia, garagem embaixo, a cozinha embaixo era muito grande. Sei que era bastante confortável, mas não era barato, era $520, se eu não me engano, 525, que à época o dólar estava na faixa dos R$3, isso em 2001, né, quando cheguei lá. E chegamos, era comum no Suriname o subtenente ou sargento que estivesse saindo, ele oferecia a casa que ele estava alugando para aquele que estava chegando. Então a gente tinha um período junto ali. Hoje nós tínhamos uma amizade e de repente você passa a viver um pouquinho com aquela família até para se adaptar. Até uma empregada que nós tínhamos lá era Morna, o nome dela era Morna. Ela era hindustani. Ela era morena,
quase negra, mas de cabelo bastante liso. É o biotipo das hindustanes. E a gente passava o pacote. Então, passava tudo, né? A casa já tinha uns móveis, mas aí chegariam os nossos depois. Isso é bastante complicado, porque você tem que viver com a outra família. Mas, graças a Deus, tanto quanto o que me recebeu, depois como eu passei para o Ronaldo, a gente teve uma boa convivência. Vou contar algumas características do Suriname, que são as línguas. O Suriname, a língua que eles falam é o neerlandês ou o holandês, Dutch, porque eles eram colônia, então eles falam, a língua oficial é o holandês. E aí o que eles fazem? Todos eles falam 2, 3, 4 idiomas, porque a televisão que entra no Suriname é a americana, então as pessoas automaticamente elas assistem em língua inglesa a TV o tempo inteiro, então eles aprendem naturalmente. E aí tem as outras grandes colônias, por exemplo, tem os indianos, tem os chineses, tem os javaneses e tem os brasileiros. Os brasileiros, quando eu passei por lá, tinha em torno de uns 40 mil brasileiros morando no Suriname. E cada um desses povos deixa um pouquinho da sua característica e vai se mesclando, né? Então, por exemplo, os chineses, eles dominam as redes de supermercado lá. A maioria dos supermercados, os donos são chineses. Os indianos, eles dominam o mercado imobiliário. Então, a maioria dos imóveis que você aluga pertencem normalmente a indianos. Os javaneses, quando chegaram lá, normalmente as mulheres chegaram para se prostituir. Depois, as javanesas foram substituídas pelas brasileiras. Então, muitas brasileiras fazem o caminho do Suriname para depois dali partir para a Europa, porque aí entra através da Holanda, do Suriname em voos direto para a Holanda, elas estão na Europa. Só que antes de ir para a Europa, elas ficam lá no Suriname um bom tempo, porque esses agenciadores, esses aliciadores, eles ficam com o passaporte dessas mulheres e seguram elas por lá um tempo. Depois eles mandam para a Europa. É muito triste isso. As brasileiras normalmente vão para a prostituição e os brasileiros normalmente trabalham nos garimpos.